E eu quero pregar uma palavra que ele colocou no meu coração, um texto muito conhecido, das páginas amarelas da Bíblia. Tem aquela página que fica aberta, né? Muito tempo. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmo de número 91. Quem trouxe Bíblia? Amém. Livro dos Salmos, número 91. Porque Salmo não tem capítulo. Amém. Um livro de cânticos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem confiarei. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Até aqui. Eu, desde criança, esse era um dos textos mais conhecidos, né, da Bíblia. Até quem não é crente conhece, até quem não é praticante de alguma religião conhece. Você vai no restaurante, aqui tem um restaurante tradicional, você chega lá, a Bíblia está aberta. Às vezes no 23, às vezes no 91. E a página fica amarela. Eu lembro quando meus filhos ainda eram meninos, eu levava o mais novo na creche e tinha um carro que ficava na frente da escola, provavelmente deveria ser de alguém que trabalhava ali, porque todos os dias aquele carro estava parado. E o seguro daquele carro era diferente, era uma Bíblia aberta, no painel do carro, sol queimando, e no Salmo 91. Eu digo, esse seguro é bom, o ladrão olha, disse, não vou levar, é carro de crente. Mas antigamente, tinha um pregador, um homem de Deus, aqui na nossa cidade, e Deus usou muito ele num evangelho em tendas aqui, e ele tinha um programa na rádio, eu lembro que as pessoas colocavam
o copo d'água em cima do rádio, a Bíblia aberta, no Salmo 91. Só que quando eu lia o Salmo 91, quando eu era menino, eu ficava com mais medo do que paz. Não sei se aconteceu com alguém que cresceu na igreja, mas esse negócio de espanto noturno me dava mortandade. É para me tranquilizar isso. Mas eu ficava mais nervoso. E o tempo passou, queridos, e quando eu comecei a andar pela palavra do Senhor, um dia eu cheguei em Deus nesse salmo. E foi durante um tempo que eu vinha buscando ao Senhor demais em relação ao meu propósito. Eu tinha algo no meu coração, fosse o que fosse, que Deus tivesse para mim, fosse em qual área fosse. Eu abri empresas, eu trabalhei em empresas, servi sempre na igreja, no ministério. Só que eu entendi nessa época em que eu comecei a buscar ao Senhor, especificamente sobre isso, que fosse o que fosse que Deus me dissesse e qual era o que Ele queria que eu fizesse com a minha vida, eu só não queria perder tempo, gastando a minha vida com algo que não fosse o propósito de Deus. Fosse abrir uma empresa, eu ia ser um empresário. Fosse trabalhar num negócio, fosse trabalhar numa empresa, ou fosse estar no ministério, ou fosse para ser um evangelista, ou fosse para ser um pastor, ou fosse para ser um profeta, ou fosse para ser um diácono, ou socorros, ou governos. Eu decidi que eu ia buscar o Senhor, até que Ele me dissesse que era para eu fazer o resto da vida. E é muito bom isso. Dá trabalho, custa algum tempo, bastante tempo, mas depois você acorda e você sabe, e é muito em paz isso. Você levanta de manhã, não tem problema. Será que eu estou fazendo a coisa certa com a minha vida? Eu não tenho mais esse problema. Eu sei o que eu vou fazer até o dia que eu morrer. Eu gosto muito do discurso da rainha Elizabeth, quando ela assumiu o trono, acho que, não sei se foi em 1956, e ela faz um discurso que é transmitido a toda a Inglaterra, todo o Reino Unido, e ela diz: olha, eu vou servir com a minha vida, seja curta ou seja longa. E eu digo: uau, gostei disso. E eu disse para o Senhor Jesus, digo, que o Senhor quiser que eu faça com a minha vida, seja curta ou seja longa, eu vou servir o Senhor até o último dia da minha vida, aquilo que o Senhor disser. E eu fui preparando meu coração nesse tempo de oração, não para que aquilo que eu achava bonito, aquilo que eu achava interessante, aquilo que eu achava, essa foi a minha experiência, proeminente, até porque eu já servia o Senhor, eu já era ministro de louvor há muitos anos, e eu era muito contente com isso. Eu gastava minha vida com isso desde menino, e eu era muito feliz com isso, estava muito em paz. Na verdade, eu ficava aqui no meu teclado ali, servindo meu pastor, e eu dizia: eu estou aqui tranquilo, aqui, ó, mais aqui na sombra, eu fico mais longe de encrenca. Eu pensava assim: aqui eu estou tranquilo, ó, né, Luiz? Boa, né, William? Mas ninguém encrenca é comigo, né? Quando eu encrenco com eles têm encrenca, senão é de boa. E só que eu decidi orar de verdade. Eu tinha isso no meu coração, sabe? Porque o Senhor me chama para o ministério e eu largo tudo e saio, vou servir o Senhor com a minha família, com a minha esposa, 2 filhos pequenos, tenros. E eu queria muito que o Senhor falasse. E na verdade não é que o Senhor demora a falar, não. É que a gente demora para calar. O Senhor nunca demora para falar. A gente demora para calar. Tem um monte de vozes que precisam serem caladas antes que Deus fale. Então a demora é essa. Você pensa que Deus está demorando a responder? Não está.
Você já conversou com uma pessoa sábia? Quem já conversou com uma pessoa sábia? Eu tenho vergonha hoje. Digo, meu Deus, como eu era tagarela. Como eu falava, irmão. Hoje eu lembro de pessoas que eu pude conversar. Esses dias eu e minha esposa estavam conversando, né? Meu Deus do céu, e eu fico com vergonha. Como eu tagarelava, irmão, em vez de ficar quieto. Como eu deixei de aprender por falar. Como eu deixei de aprender por querer impressionar alguém. Ai, meu Deus do céu, eu fico com vergonha hoje desse tempo da imaturidade, mas é normal. Mas você já notou, quando você tagarela, uma pessoa sábia se cala. Se você conversar com uma pessoa sábia, ela vai te dar atenção, vai te ouvir, vai se calar, vai ficar te ouvindo, vai, dá-lhe. Aliás, quando eu ensino os pastores sobre aconselhamento, eu digo, gente, todo mundo chega com alguma coisa na mão. Uns chega com uma garrafa de 1 litro, outros chegam com uma mini bombona daquela de 5 litros, e outros chegam com uma bombona de 20 litros. Enquanto você não beber tudo, eles não te deixam falar. Deixa as pessoas esvaziarem. É sabedoria. A maioria das vezes, em 5 minutos, eu já identifiquei o problema. Eu já sei o que responder, mas eu aprendi que a maioria das vezes, irmão, sabedoria, o que aquela pessoa às vezes está precisando, não é que você resolva o problema dela, é só que você escute. E ela já vai se sentir melhor só por você ter escutado. E assim nós cuidamos melhor uns dos outros. Eu estou falando isso para você, não é para ensinar você, é porque Deus vai colocar pessoas perto de você. A gente não pode cuidar de todo mundo sozinho, irmão. Aleluia. Deus vai colocar pessoas no teu entorno que vão beber daquilo que Deus tem dado para você. Você vai ajudar pessoas com a tua vida, com a tua pregação, com o teu testemunho. E você tem que estar preparado. Então, aprende isso. Deixa as pessoas primeiro passearem. Só que você, quando detectar sabedoria, se cale. Escute mais do que fale. Vai ser uma bênção para você, porque você vai aprender coisas que, com a sabedoria, você aprende coisas que em 20 anos você não aprende. As instruções mais importantes que mudaram minha vida, mudaram meu ministério. Eu já li mais de 1.500 livros, mas quando eu lembro de instruções que marcaram meu ministério, foi quando Deus me colocou diante de pessoas sábias e eu me calei. Eu aprendi muito mais, às vezes em minutos, em 1 hora, em um café, em um almoço. Eu me lembro mais de algumas instruções do que tudo que eu já li, que eu estudei, e é bom, por favor, eu aprendo mais chaves. E por que isso? Pergunta para mim. Porque Deus pega todo o seu governo, todo o governo da sua igreja, é um governo. Qual é o governo da igreja? O governo da igreja se chama Reino de Deus. O reino não é a igreja. Reino não é uma igreja. Reino é o sistema de governo da igreja. Amém? Deus pega o seu governo, que Ele vai liderar essa igreja, e Ele divide em funções, em ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Depois Ele vai colocar isso em ordem de função, mas Ele divide, ou seja, você não vai encontrar isso centralizado. Você vai ver Deus levantando na igreja pessoas que vão atuar nas áreas específicas. O ministério apostólico, ele tem que fazer tudo enquanto não tem ninguém. Mas ele é um ministério falho se ao longo dos anos não se manifestam os outros ministérios. Quem está entendendo?
Então ele divide essa função. Ele divide o governo. Porque você vai ver em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer assim, que os dons, os presentes de Deus para a igreja, são para preparar a igreja para a obra do ministério. Então, de quem é o ministério? É a igreja. A igreja é o ministério, é a igreja que vai fluir, é a igreja que vai servir, é a igreja que vai indo e pregando, a igreja que vai indo edificando. Os ministérios servem para capacitar a igreja, para fazer a obra do ministério. Então você vai tocar no ID de Jesus, pessoas que eu não vou tocar. Você tem acesso a pessoas que eu jamais teria. Eu fico o dia inteiro, irmão. Eu não perco a oportunidade. Hoje eu estava com a minha esposa, fui comprar um travesseiro, e as moças atenderam a gente na loja, tal, e irmão do céu. E aí nós olhamos o travesseiro, lá atrás travesseiro, experimente esse aqui. Eu sou o comprador mais rápido que tem, né, amor? Minha esposa disse que se eu deixar ela estacionar um carro, eu subo, compro, volto, e ela ainda não estacionou. Eu sei o que eu quero. Então no segundo travesseiro eu já tinha escolhido, e não vai mudar. Eu gostei daquele ali. Não, ela estaciona bem, irmão. É que eu sou muito rápido. Sou tipo The Flash, assim. Não, tem que arrumar, né, irmão? Nossa. Ela entendeu, ela entendeu. E ele tal, irmão, aí cai, né? É a pessoa que já levanta assim, pra ser igual o vôlei, assim, né? Na rede, certinho, assim, né? Aí eu olhei o travesseiro, boto a cabeça no travesseiro, aperto o travesseiro, boto no travesseiro, outro travesseiro, experimentei o travesseiro. Ela, não, mas dá uma olhadinha, não custa, tá bom. Você ganhou o travesseiro. Mostrou 10 travesseiros, mas eu já sabia qual que eu queria. Aí eu disse, depois que ela mostrou 10, eu quero esse aqui. Aí ela assim, então, irmão, não faz isso não. Ela assim, então espera que eu vou pegar um novo para você. Aí eu disse, sabe que eu falo isso para as jovens lá na igreja que eu sou pastor? Você pode ser a da vitrine, ou você pode ser a que vai ser levada para casa. A da vitrine todo mundo passa a mão, todo mundo aperta, todo mundo amassa, todo mundo deita, todo mundo... Aí quando você escolhe, se eu quero uma dessa, aí então vai lá e pega uma... Você pode ser a da vitrine. Ela assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu digo, pois é. Mas tem uma coisa. Quando a gente vai para Jesus e tem um encontro com Jesus e é batizado em Jesus, todo mundo ganha a oportunidade de não ser a mais a da vitrine, mas ser a que vai ser levada para casa. Graças a Deus. Quer ou não quer Jesus uma pessoa dessa, irmão? Eu nem sei como eu vim parar aqui. Tá, verdade. Me ajuda aí. E aí, queridos, então quando você está empenhado em entender isso, que Deus tem para você, o ID de Jesus, onde você estiver, você vai entender que Deus vai dar para você dons e ferramentas. Dons e ferramentas. Para que você alcance o perdido. Deus está interessado numa coisa. Você quer saber no que Deus está interessado? Quer saber? Ele deu uma instrução assim: eu quero que a minha casa se encha. Vai pelas ruas, vão pelos valados, traz eles. Ele usa uma palavra chamada anakcaso, que significa trazer, nem que seja pela força. Aí eu fiquei assim muito tempo, e agora você vai entender por que do salmo. Até o irmão Doug Mills, ele tem um livro com o título Anakcaso, que é sobre evangelismo. Mas como, Senhor, que eu vou trazer as pessoas à força?
Seria bom, eu ia olhar uns magrelinhos, eu ia fazer jiu-jitsu, tal. Eu ia perguntar, está com dor nas costas? Não. Vão na igreja? Não. Pá, nas costas. Brincadeira, irmão. Trazer a força, mas não é a minha força. Tem uma força. Jesus diz que essa força que está em uma pessoa convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O profeta vai dizer, não é por força nem por violência, mas é pelo meu. E quando você descobre então isso, que a tua vida serve para isso, o teu trabalho não é para sustentar você, irmão Robson falou aqui, mas você vai ter que trabalhar, mas não é o teu propósito. O propósito, Deus deu um trabalho para Adão? Deu ou não deu? Era o propósito dele? Não. Botar nome nos bichos, cartório, né? Não era o propósito dele, era a função. Não confunda função com propósito. Propósito, crente só tem um, irmão, e você já vai saber o teu. É dar honra e glória, já foi dito aqui, para o nome do Senhor. Costurando, construindo, vendendo, comprando. É dar glória para Deus com aquilo que você está fazendo. É glorificar o Senhor. Legal, esse dia eu estava num lugar sendo atendido. E eu fiquei muito feliz porque eu puxei o meu convite. E a pessoa disse, eu já conheço alguém de lá. E ela teceu um elogio a essa irmã. Disse, meu Deus, eu fiquei admirado dessa irmã. Porque ela não tem vergonha nenhuma de falar acerca da sua fé. Só tem dois motivos pelos quais nós temos vergonha de falar acerca da nossa fé. E se você me perguntar com jeitinho, eu te conto. Número 1, timidez. Timidez é um obstáculo a eu falar da minha fé. Mas a maioria das vezes a timidez se manifesta é porque na verdade eu não fui treinado para fazer. Se alguém me disser como fazer, se alguém me ensinar como fazer, se alguém fazer para eu ver, e eu adquirir essa habilidade de então fazer aquilo, eu perco a timidez. Porque na verdade nós temos medo da rejeição e de ser envergonhados publicamente. Esses são os maiores medos do ser humano. Não é assim? Então, uma vez que eu aprendo a habilidade, eu não tenho mais medo. Eu perco, a tendência é eu perder a timidez. Então, a timidez se corrige com boa vontade e treinamento. Aprender, me ensina, faz para eu ver. Eu tinha um pastor que ele parava o carro e dizia assim, desce ali no Pão de Ônibus e fala de Jesus para aquele cara. E eu tinha que descer e falar. E foi assim que eu aprendi a vencer a timidez. A igreja não vai falar de Jesus se você não falar. A igreja não vai orar se você não orar. A igreja não vai fazer nada que você não faz. Ela não vai adorar se você não adora. Ela não vai ofertar se você não oferta. Então vai falar de Jesus na rua. Eu não queria ir, irmão, mas eu sabia que eu precisava ir, porque eu precisava romper. E o segundo ponto, irmão, é quando o meu testemunho está desalinhado com o testemunho de Cristo. Eu tenho vergonha também. Como que eu vou dizer para os meus amigos que eu amo Jesus, se eu compartilho com ele das mesmas atitudes pecaminosas? Eu vou ter vergonha. Como que eu vou dizer que eu amo Jesus, se lá na minha empresa eu ajo diferente com o testemunho de Cristo? Eu vou ter vergonha. Então é apenas esses dois motivos pelos quais a gente não faz a obra de Deus: falta de treinamento ou desalinhamento do testemunho. Eu preciso alinhar o meu testemunho, porque, já pensou?
É assim, se essa pessoa que me conhece lá no trabalho, essa pessoa que não me conhece na rua, e amanhã ela chega na igreja e eu sou o pastor. Uma vez eu fui numa conferência numa grande igreja, numa cidade, pensa na igreja grande, irmão. Igreja muito forte, muito abençoada. E a igreja se acabou em nada. Por quê? Uma pessoa veio visitar a igreja, ela era de outro estado, sentou lá, estava trabalhando na cidade, que é uma cidade nossa aqui do estado, e ela estava trabalhando na cidade, e eu sei porque eu conhecia o pastor, tive em conferência lá, tal, e a pessoa sentou lá, sentou assim do lado dos irmãos, assim, igreja grande, cabia mais de 1000 pessoas. Daqui a pouco o pastor subiu para pregar. Aí aquela pessoa falou para a irmã do lado, se era uma irmã do coque, que lá o pastor? Sim, aquele é o nosso pastor. Não, não, não pode ser, como assim? Ele é meu amigo de boteco lá em São Paulo. Boteco eu estou aliviando, boteco é aliviar. Era uma casa de locação de mulheres alheias. Uma locadora. E acabou a igreja. Até hoje essa igreja não se recuperou mais. Então o desalinhamento do testemunho é algo perigoso demais. Não que não pudesse ser restaurada, mas eu sempre digo, as pessoas elas não aceitam o processo de restauração, porque o processo de restauração é muito doloroso, e elas correm, elas querem uma restauração mais barata, e elas acham, só que não restaura, Então quando você compreende a importância, agora vamos alinhar os dois. Jesus promete para a igreja lá em Atos 1:8 o quê? Eu vou dar poder para vocês serem testemunhas, ou seja, para vocês darem testemunho. Testemunho falando e testemunho agindo. Você vai ver aqui no Salmo 91, porque no versículo 9 ele vai dizer assim, ó, primeiro ele fala do que eu vou fazer, e depois ele vai dizer o que eu disse. Ó, 91:9. Pois disseste. Ele dizia, ó, o Senhor é o meu refúgio. Mas ele fazia do Senhor o seu refúgio. É o alinhamento do que eu falo com aquilo que eu vivo. Agora volta no versículo 1. O poder alinhado ao testemunho. E a palavra testemunho, lá em Atos dos Apóstolos, Lucas usa a palavra martírio. Ou seja, poder até mesmo para a necessidade mais extrema do testemunho. Qual é a necessidade mais extrema do testemunho? A necessidade mais extrema do testemunho é morrer por causa dele. Martírio. Se for preciso eu morrer para não negar, esse poder me capacita. Pedro não tinha força para morrer por Jesus. Por isso, na hora que Jesus é preso, ele nega. Pastor Fernando, porque ele não tinha o poder para dar testemunho. Falei aqui domingo, mas depois do Espírito Santo, agora, quando ele é convidado a ser crucificado, a história diz que ele é crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser visto sendo crucificado que nem Jesus. Como é que ele tem essa coragem agora? É que agora ele tem o poder para dar testemunho. Sabe por quê? Ele vê o Cristo ressuscitado. E eu sempre digo isso: quem viu o Cristo ressuscitado, seja como eles viram pessoalmente, ou seja pelo poder transformador de Jesus no seu interior, não pode desver. E quem não pode desver, não pode negar. Por isso se chama confissão de fé. Confissão retirada à força é tortura.
Mas uma vez que é verdade, eu não posso negar. Eu não posso dizer que eu não vi. Porque eu vi a obra que ele fez, não foi no coração do pastor Kleber. Eu não posso saber a intenção do coração dele. Eu não posso saber se ele fez no coração do pastor Tiago ou não. Eu não posso saber nem se ele fez no coração da minha esposa ou não. Mas eu sei por dentro o que ele fez no meu. O dela eu vejo o testemunho, o dele eu vejo o testemunho, mas em mim o testemunho é em verdade. Ele fez dentro de mim e eu não posso mais negar. Quando eu compreendi o testemunho, irmão, quem conheceu o Espírito Santo não pode negar. Não tem como você desver. Aí quando eu entendo o que Deus queria que eu fizesse, eu começo a revisitar as coisas. Eu digo, tem um problema, que tem outras coisas que eu vi. Quando eu conheço o Evangelho, eu vi outras coisas. E dentre as tais que eu vi um negócio chamado poder do Espírito Santo. Real. Eu vi o poder de Deus, eu vi a igreja na reta, infelizmente, final, mas ainda vivendo um avivamento. Os resquícios finais, a cola do cometa, eu digo, de um avivamento. Ainda nos anos 80 eu ainda era menino, mas a minha experiência da igreja era uma realidade muito forte de atuação. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos televisão, poucas tinham acesso a alguma coisa no rádio, nós não tínhamos nada, nós tínhamos um monte de folheto e alguns pares de joelhos que trabalhavam em prol da igreja de Jesus. E a igreja confiava, até, irmão, para conseguir um ginásio, para fazer uma conferência, ninguém dava para a igreja. Para fazer alguma coisa, ninguém cedia para a igreja. Mas a igreja tinha que orar para conseguir tudo. E conseguia. E conseguia. E vivia. Então eu vi, irmãos. Aí quando eu digo que eu tenho um problema, eu vi demais para viver esse tipo de igreja. Isso arrumou um problema para mim, pastor Marcola. Porque eu vi demais. Eu ouvi demais, eu presenciei demais. Então isso me deu, eu digo, Deus, eu fiquei com vontade assim, de fugir, porque eu digo, eu não vou conseguir fazer de outro jeito. Eu não funciono assim, não consigo. E eu lembro que um dia eu fui no meu pastor, eu disse que eu quero desistir. E eu ainda era bem novo, então no mais novo a gente tem umas petulâncias ainda, né? Mas com todo respeito, pastor, eu não sou animador de plateia, eu não sou animador de palco mais, eu já fui até locutor de supermercado, mas hoje eu não sou mais, não. Não consigo fazer esse negócio. Não consigo fazer desse jeito aí, não dá. O que eu estou fazendo, tentando, eu não consigo, nada está dando certo. Talvez, aí vem, quando nós somos confrontados pela busca, pelo verdadeiro poder do Espírito Santo, o álibi, você quer saber o álibi preferido que Satanás vai dar para você, não? Quer saber? Você precisa buscar poder, mas poder sai caro. Aí ele diz assim, não, você não tem chamado. Não, você não tem poder. Chamado você tem. Só que poder vai custar algumas coisas para você. E você não está muito disposto a abrir mão. Aí eu digo, não, eu não tenho chamado. Não, chamado você tem. Amados, chamados e guardados. Foi isso que Judas disse para a igreja. Amados, chamados e guardados. Conservados é a palavra. Quem queria um conservante.
Eu prefiro estar no conservante do que estar podre. Minha família no conservante mesmo, na conserva. Pode ser. Aqui, ó, tem uma latinha de conserva bem grande. Aí comecei a buscar o Senhor. Vai ser desse jeito sim, então vou. Aí o meu pastor me deu um conselho. Já contei aqui, ele disse assim: por que você não vai orar? Que ao invés de estar aqui reclamando, você não vai orar? Aí eu fui. Que eu sou obediente. Eu fui orar. Aí eu descobri que nem orar eu sabia. Nem orar eu sabia. Então eu passei muito tempo aprendendo a orar. Uma vez eu lembro que eu passou uma coisa, 6 meses de oração. 6 meses. Trancado dentro de uma sala, todo dia, só com a Bíblia e um computador que eu botava algumas coisas gravadas ali de mensagem que eu estava estudando, e mais nada, no escuro. 6 meses. Eu entrava às 8 da manhã, saía 11h30, voltava 1h30 e saía às 6 da tarde, como se fosse o meu trabalho, assim, era o meu trabalho. Todo dia. E eu ficava lá, 6 meses. A única coisa que Deus me ensinou naqueles 6 meses foi que eu estava orando tudo errado. Sério. Mas uma coisa eu aprendi lá. Deus só levou 6 meses para me falar aquilo, porque eu só fiquei calado depois de 6 meses. Você acha muito 6 meses? Quem acha muito 6 meses? Israel ficou 40 anos, irmão, num deserto que estava para atravessar em meses. Por quê? Você vai ver a Bíblia atestando que eles andam aqueles 40 anos, porque o velho homem incrédulo precisava morrer, para que a nova geração, que não tinha experimentado o Egito, pudesse entrar na terra da promessa. Então, enquanto o velho homem não morre de verdade, mas eu fui salvo no sangue de Jesus, sim. Mas não é o velho homem que está no teu espírito, esse já morreu e já está novinho com Cristo. Então qual é o velho homem? Romanos 12:2. Qual é o velho homem que precisa morrer? É o velho homem que ainda mora na tua mente. E o velho homem que mora, Romanos 12:2, o velho homem que mora na tua mente, mente. Gostou? O velho homem que mora na tua mente, mente. Por isso Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século. Dá para também traduzir assim, ó: não vos conformeis com este ciclo. Agora você está na moda, pastor, estou encerrando um ciclo. Mas você está encerrando para um ciclo pior? Ou você está encerrando para ir para um novo ciclo? O velho ciclo que está encerrando, ele tem que levar você a uma experiência com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é encerrar um ciclo para você estar fora da igreja. Isso não é encerrar ciclo. Isso é se jogar no abismo. O ciclo só encerra quando a tua mente vai para um outro lugar em Deus e você começa a ter uma experiência boa, agradável e perfeita com a vontade de Deus. Agora deixa eu contar um paradoxo para você sobre boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer saber? A tua mente velha não concorda com ela. Ela não quer essa experiência, porque ela vai mexer com o teu jeito confortável de analisar e consertar e tentar resolver todas as coisas. E ela não gosta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque ela vai tirar você de um lugar de conforto. E você não vai querer. Você vai saber que é boa, agradável e perfeita depois que você confronta as tuas vontades. Você vai para esse lugar de fé, e lá no lugar de fé você vai viver a experiência da fé. Uau! Como eu queria ter ficado sabendo disso antes.
O problema é que depois que a onça está morta, todo mundo quer bater foto com o couro. O problema, como diz o irmão, o problema é você encarar ela quando ela está viva. E moça, eu não gosto nem de barata. Você já viu o olhar de ódio que ela dá pra gente, a barata não? Transformar a mente vai levar você a um outro lugar que você não está confortável. Pode ser um lugar bom, muito bom. Quando você chega a primeira vez, você não se sente desconfortável? Sente ou não sente? Pode ser um lugar maravilhoso. Você chega, você se sente desconfortável. Isso se chama constrangimento social, porque está acima daquilo que é de costume para você. Por isso você usa terno só para ir no casamento. Quando você bota um terno, você fica assim, ó. Não é porque o terno não é confortável, é que você não está acostumado a usar esse tipo de roupa. O garçom trabalha com o terno, o James Bond luta com o terno, mas você fica engessado com o terno. Entendeu? Se levar você num restaurante que traz um pedacinho de carne assim, umas folhinhas assim, você... Isso aqui é a comida. Não, nós não estamos servindo comida, nós estamos servindo uma experiência. Eu digo, a experiência que eu quero é barriga cheia. Eu não quero essa experiência gastronômica, eu quero comer. É assim? Tudo que leva a gente a um lugar, irmão, diferente, vai confrontar. Pode ser bom, agradável, perfeito. Pode levar você, irmão. Então vai confrontar essa realidade, vai mexer com tua estrutura. E por que, pastor, tu fala essas coisas? Porque eu sou maluco. Por que tu prega essas coisas, pastor? Porque eu sou doido. Mas é porque eu aprendi. Nós temos uma missão, queridos, com a igreja de Jesus. Nós estamos atrás de gente que vai apaixonar por Jesus e que vai amar sua palavra. Eles vão nos achar. Gente que ama a palavra vai achar a gente, irmão. Tem achado, um a um. Achado. Nós vamos mergulhar. Sabe por quê? Porque eu descobri uma coisa. Está lá em Efésios 5. Estava falando com meu filho essa semana. O simples fato de você ler a Bíblia, deixar a palavra passar por você, já santifica você. Se você soubesse disso, você leria mais a Bíblia. Porque ler a Bíblia, irmão, é santificar sem fazer muita força. Mas você já notou que pegou a Bíblia para ler? Tem gente que toma remédio para dormir, irmão. É porque não conhece a Bíblia. Não tem efeito colateral e você dorme em 5 minutos. Lê a Bíblia deitadão assim. Eu contei que uma vez eu fui visitar uma família, mas penso na casa rica, assim, tal, tudo cheio. Eu sentei no sofá para aconselhar, mas eu fiquei afundado assim, só a cabeça para fora do sofá. Aí a irmã disse assim: pastor, eu não durmo, porque não durmo. Eu peguei uma almofada, aquela, botei assim na beira do sofá, assim, minha esposa estava junto. Botei assim, só a irmã, aqui ó, tá vendo que botei uma almofada bem confortável, o sofá bem confortável. A irmã faz o seguinte: uma joelha aqui na almofadinha e já coloque no sofá, bem confortável, e começa a orar em línguas e ler a Bíblia. Se a irmã dormir, já está confortável. E se a irmã não dormir, de manhã a irmã vai estar cheia do Espírito Santo. No outro dia, Satanás não vai vir te atormentar. Sabe por quê? Porque ele vai preferir você dormindo do que orando. E eu estou falando sério. Eu estou desempregado. A igreja abre às 9 da manhã. Vem orar aqui na igreja para você fica um mês desempregado. Não fica, o diabo vai preferir você trabalhando do que aqui na igreja orando. Se ele estava impedindo você de arrumar um trabalho, vai cair por terra, irmão. Pastor, estou sem trabalho, vou vir orar aqui na igreja. Pode ver, vem, fica uns dias, 2 dias, daqui a pouco some. O que deu? Arrumei trabalho. Tem que estar vendo?
Melhor lugar arrumar trabalho aqui na igreja. De manhã. Vem orar. Rapidão você arruma trabalho. Porque se o diabo estava atrapalhando, não vai mais atrapalhar. Acabou a hora, nem preguei. Como é que eu cheguei no Salmo 91, né? Porque eu queria o poder do Espírito Santo. Eu queria a unção do Espírito Santo. Porque as coisas não davam certo para mim sem ela. Não acontecia. Eu não ganhava as almas. As pessoas... A igreja... Meu pastor dirigia o culto domingo, a igreja lotada. Eu assumi um culto, a igreja dava 30 pessoas. Não era uma igreja que tinha 30, era uma igreja muito grande. E no culto que eu dirigia não vi ninguém. Eu comecei no ministério de louvor, não tinha ninguém para tocar. Tudo que eu fazia, irmão, fui ministrar para a classe de adolescente, tinha 13 adolescentes, 13 ainda, não era nem 12 nem 14, era 13. Um ano ministrando para 13 adolescentes, não vinha mais. Aí eu pensei, não tenho chamado. Você tem chamado, você precisa de poder. Aleluia. O presbitério da igreja que eu servia não vinha no culto que eu dirigia, eles boicotavam o culto, todo o presbitério, irmão, era igual um congresso nacional assim. Eles não vinham no culto, naquela época as cadeiras ficavam tudo no altar assim, ó, eles não vinham. Eles faziam questão de não vir para deixar claro para a igreja que eles não aceitavam que eu estava ali. Claro, irmão, esse era o meu, e eu novo, 26 anos. O pastor ficou com pena de mim. O pastor Épito dirigiu uma congregação lá no bairro, trouxe para trabalhar comigo, botou ele no fogo comigo. Aí eu comecei a orar e não falei nada para ninguém. Comecei a orar e buscar Deus, que Ele mandou orar. De repente, irmão, as pessoas de oração da igreja, elas têm uma sensibilidade. Aí de repente alguém, a irmãzinha vinha assim: ô irmão Leandro, por que o irmão não faz um ministério de intercessão para o culto da quinta? Eu digo, mas a irmã viria orar? Eu virei, irmão, então não fala nada para ninguém, só continua orando. Daqui a pouco vinha outro: irmão, por que o irmão não faz um ministério de intercessão para o culto que o irmão está dirigindo? Por que não faz um grupo de oração? Eu digo, você viria? Porque muita gente dá ideia, mas não vem, né? Né? O pastor, seria bom se a gente fizesse, né? Aí a gente faz, não vem. Aquela pessoa que não vem. O ministério da ideia é o maior ministério da igreja. Todo mundo tem ideia. O ministério da execução é um pouco diferente, né? Mas tudo tranquilo. E umas 30 pessoas, irmão, mais ou menos assim, começaram a vir. E eu disse, não fala nada para ninguém, guarda teu coração e vamos. Quando deu mais ou menos as 30 pessoas, aí eu fui no meu pastor e eu disse: pastor, eu tenho um grupo assim que quer orar comigo, tal. Mas eu, na inocência, né? Inocente, eu disse: os presbíteros não vêm mesmo, posso botar esse grupo na cadeira? Eu disse: tu tá doido, rapaz? Não. Aí, mas eu não, né? Eu tô aqui com argumentos, mas tem a da banda. A banda era do outro lado. A banda não tem problema, a banda não toca na quinta, só toca no domingo. A Dai lembra, né, Dai? Aí cantou também lá. Aí ele caiu. Na da banda pode. E eu botei aqueles 30, tudo em cima do altar, irmão. Eles começavam a jejuar no domingo e na segunda. Tinha um irmão presbítero que subia o morro com a bombona de água aqui, só voltava na quinta para intercessão. Irmão, se você tinha pecado, você nem olhava para ele, porque ele já revelava tudo. E começou, irmão, e Deus começou a fazer, e o poder do Espírito Santo começou a mover, irmão, e as almas. E eu lembro que um daqueles presbíteros me confrontou na frente da igreja, irmão.
vocês estão aí se matando. Por quê? Porque em nenhum momento nós mostramos tristeza à igreja, em nenhum momento nós ficamos desanimados. Não, nós estamos aqui por dentro roendo a corda, irmão. Como dizia a minha pastora, minha cunhada, assim, manca, mas não desce do salto. E nós aqui, irmão, pregando, cantando, tocando, e dançando, por dentro nós estávamos roendo a corda, orando, mas não fazia desânimo com a igreja, não gosto de obreiro desanimado. Você resolve o problema. E irmão, sabe que comecei aquele presbítero, vocês estão aí achando que o povo vai voltar, que não sei o quê, eu não respondi. O homem de Deus, ele era mais velho, ele tinha mais tempo de ministério do que eu de idade. Fiquei quieto, não falei nada, fiquei no meu cantinho. Irmão, aquele homem, um dia ele entrou na igreja chorando, e ele disse: irmão, eu vim te pedir perdão. Eu digo: o que aconteceu, irmão? E agora ele partiu com o Senhor. Eu disse: eu tive um sonho. É mesmo? Sim, eu sonhei que nós estávamos na beira-mar, e o irmão segurava uma rede cheia de peixe, e o irmão não dava conta de puxar, e nós pegamos e fomos tudo ao redor daquela rede, e ajudamos a puxar aquela rede cheia de peixe para a praia. Era lindo demais. Irmão, não demorou muito tempo, eu fui dirigir o primeiro batismo, irmão, e o pastor me chamou para dirigir o primeiro batismo, junto com outro pastor mais velho. E o mar estava meio turbulento lá na praia em Balneário Camboriú, e nós pegamos aqueles irmãos e fizemos uma rede ao redor da água, assim, ó. E naquela tarde nós batizamos 91 almas. Você está entendendo, irmão? Deus chamou você. Você já experimentou botar poder nesse propósito ao invés de reclamação? Você tem uma alma, uma pessoa que você ama para ganhar para Jesus. Você já experimentou colocar o poder do Espírito Santo sobre esse chamado? Você já pensou, irmão? Pastor, eu canto. Você já pensou você receber uma unção sobre a tua voz? Você toca, já imaginou receber não apenas a técnica, mas uma unção sobre os teus dedos? Quando você passar os dedos pelo teu instrumento, você pensa assim: a glória de Deus desceu. Você não está mais tocando, você está profetizando. Aleluia. Você não precisa de chamado, você precisa de poder. Só que poder tem um preço. E depois de muito tempo o Senhor me levou a esse versículo, aquele velho versículo, que é dos primeiros que a gente decora, que é dos primeiros que a gente sabe: aquele que habita, presente. E amanhã, aquele que habita. E depois amanhã, aquele. Irmão, não é quantidade, é constância. Não é jejuar e orar quando você vai apenas pregar. Não é jejuar e orar quando você vai dançar uma dança especial. Não é jejuar e orar quando você é convidado para fazer uma oração. É jejuar e orar todos os dias, para que quando Deus precise usar você, você esteja disponível e cheio de poder. Eu lembro, irmão, pastor, que eu estava naquela questão de orar na cidade. Teve a eleição. Ninguém me chamava para nada. O pastor Maculã lembra, eu era o único que não era convidado para nada. E um dia tinha tido a eleição em Balneário, em Camboriú, e a assessoria do prefeito que foi eleito estava no culto, e eu estava ministrando louvor, e eles vieram falar comigo se eu não cantava o hino nacional na posse do prefeito. Então, meu convite, irmão, hino nacional. Aí eu digo: Jesus, o Senhor pode ungir o hino nacional? Porque foi que eles me chamaram para cantar, e eu botei meu piano lá, irmão, e eu comecei a cantar, e eles pararam tudo, ficaram assim. Sabe por quê? Porque não era mais a minha voz, agora a minha voz estava cheia de poder do Espírito Santo.
É tuas mãos, é o que tu vai fazer, são os problemas que você vai resolver, são as situações que você vai lidar, é a venda. Irmão, se tem alguém que trabalha com alguma coisa que precisa de poder do Espírito Santo, é vendedor. A unção é para despedaçar o jugo. Irmão, todas essas coisas terríveis que ele está mencionando aqui, o Talmud explica, queridos, que é uma manifestação de demônios que vão atacar os chamados por Deus. Peste que as tormenta ao meio-dia, laço do passarinheiro, artimanhas, armadilhas que são feitas contra a tua vida, demônios que assolam ao meio-dia, demônios que vêm de noite te perturbar. Tudo isso são castas de demônio. Você não tem problema com pessoas, você tem problema com demônios. E a unção e o poder do Espírito Santo é para despedaçar esse jugo de demônios das trevas. Houve uma invocação do mal sobre o nosso país. Houve agora, irmão, uma invocação massiva de demônios encontrando legalidade na nossa nação. O que a gente vai fazer, irmão? Irmão, alguém me perguntou hoje: pastor, teve trabalho lá perto da igreja, teve trabalho no centro lá do lado, teve trabalho no... Irmão, eu não sei, e desde pequeno eu aprendi uma palavra: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não volta. Sabe o que, querido, que não funciona essa palavra? É porque às vezes Jesus está tão pequeno em nós, Jesus tem tão pouco na nossa vida, que realmente os demônios acabam prevalecendo. Mas se Ele estiver maior, se Ele for adorado, se Ele for glorificado, se Ele for exaltado, então maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Fique de pé comigo. Você precisa de poder. Alguém está me entendendo? Me dá teclado. Você precisa de poder. Líderes, vocês precisam de poder. Pregadores, vocês precisam de poder. Músicos, cantores, tangedores, vocês precisam de poder. O coral precisa de poder. As mulheres precisam de poder. Mídia precisa de poder. Agora, o que eu aprendi com esse versículo 1? Eu vou traduzir para você, para não tomar muito tempo. Posso traduzir para você como eu recebi do Senhor? Se você não respeita a presença, você não descansa no poder. O segredo para o poder é respeitar a presença. Se você ainda acha que tem que esconder do teu pai, você não entendeu o poder. Se você acha que é porque tua mãe não está vendo, então você ainda não entendeu o poder. Se você acha que fazer e o teu pastor não está vendo, você ainda não entendeu o poder. Se você acha que os teus vizinhos não estão vendo, então você não entendeu o poder. Se você faz porque você está trancado no teu quarto e só o teu celular, só você tem acesso, então você ainda não entendeu o poder. Porque se Deus, que está presente em todos os lugares, Ele é onisciente porque está presente. E se Ele está presente, Ele sabe de tudo que está acontecendo. Você pode esconder de mim, esconder do marido, esconder da mulher, esconder do pai, esconder da mãe, esconder do professor, pode esconder do patrão, esconder de qualquer pessoa, mas você não pode esconder daquele que te vê em todos os lugares. E se você não respeita a presença, então vai te faltar poder. Esse, irmão, é a maior chave. Eu preciso escrever um livro sobre isso. O segredo para o poder é o respeito à presença. Se você faz da presença a tua casa, então o poder vai te cobrir como um lugar de descanso. Ame a presença. Respeite a presença. Você pode trair uma pessoa, mas você nunca vai trair uma pessoa na frente dela. Você pode falar mal de uma pessoa, mas você dificilmente vai falar mal na frente dela.
Você vai ter que sair da presença dela para fazer. Irmão, da presença de Deus você não pode sair. Da presença de Deus você não pode escapar. Então, se você, vou repetir, quer ter mais unção, mais poder do Espírito Santo, quer ver o poder sobrenatural na tua vida, quer ver Deus abençoar a tua casa, quer ter uma experiência espiritual com a tua família, quer ver os teus filhos andando com o Senhor, quer ver as pessoas que tu ama andando com o Senhor, respeite a presença. Se você não fizer por causa de mim, você está construindo uma religião. Se você deixar de fazer porque o teu líder está falando, você está apenas construindo uma religião. Não tem a ver comigo. Pode fazer na minha frente, eu nem vou julgar você. Mas eu vou lembrar quando você precisar de poder. Eu vou lembrar quando você precisar que Deus haja. Porque Ele vai encerrar dizendo: porque a mim se apegou com amor, então eu o livrarei, poloei sobre um alto retiro, porque conhece o meu nome. Aleluia! Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. E resumindo 16, vou dar vida longa e eu mostrarei Cristo por toda a vida dele. Agora eu quero orar por alguém nessa noite. Eu quero orar por alguém que quer andar no poder. Eu quero andar de pastor, é isso. É isso que eu estou precisando.